Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada, e em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Então, tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa, não existe mais investimento, é mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente. E ninguém pode lhe diluir. Exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado para trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que, pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. E que o Bitcoin não é uma coisa fácil de entender de primeira. Então, a primeira vista, é mais provável que você deboche dele e você desdenhe dele. Isso aí é golpe, isso aí é uma pirâmide, não sei o quê. Então, você vai... A pessoa que segundo essa tese, que é moralmente e intelectualmente inferior, vai demorar mais a entrar e vai pagar bem mais caro por isso. Esse texto que eu mencionei, porque os IUPs não vão aceitar o Bitcoin, ele fez um levantamento de pessoas que tinham QI acima de 150 e de 160, que eram abertamente opositores ao Bitcoin. Como esse cara da Unicamp, não tem um professor aí que tem um problema mental, ele só pensa em Bitcoin todos os dias, ele fica fazendo carta pra autoridade pra proibir Bitcoin e tal, há 10 anos. O cara podia ter comprado o Bitcoin, o cara podia ter minerado o Bitcoin, tá bilionário, ele tá dizendo que é a pirâmide há 10 anos. Como é o nome do cara lá da Unicamp? Não sei, não conheço essa história. Ele tem 10 anos que ele dedica a vida dele. Todos os dias ele fica fazendo ofício pra SEC americana, pra SEC brasileira, denunciando, pedindo pra proibir, pra regulamentar, que é pirâmide, que é pirâmide. Se fosse 10 anos fazendo DCA, ele tava bem. Pô, há 7 anos atrás ele tivesse minerado no computador com o negócio, ele já tava aposentado, não é isso ou não? Por que um cara desse, que é um cara que entende de informática e então, tal... por que um cara tão inteligente também tem opinião contra o Bitcoin? Porque na cabeça dele ele obteve sucesso obedecendo às ordens do Estado, seguindo as ordens positivistas do Estado. Pra ele, as regras, a lei é válida. A única fonte de felicidade vem daí, então. Exatamente. O Estado, não existe Estado laico. Todos os Estados fazem adoração a alguma coisa. Se você não fizer adoração a Deus, você vai fazer adoração à religião política, não é isso? Se você chegar num quartel, 6 horas da tarde, você vai ver que aquilo é um ritual religioso, não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso. A política também. Exatamente. Não, a política partidária totalmente. Aquilo ali é um negócio de sectarismo absurdo. Se você for ver... Se você o negócio do Xandão lá, o cara das togas, parece uma cerimônia religiosa. Pois é. Rousseau chamava isso de religião civil. E o Eric Voegelin chamava de religião política. Sempre vai haver uma religião. Se a sua religião não for a adoração de Deus, vai ser a adoração do demônio. Não existe. Em cima do muro, você é do demônio, não é isso ou não? Eu acredito, inclusive, pessoalmente... Inclusive, a maioria das pessoas da comunidade Bitcoin discordam disso. Eu acredito sinceramente que, como o Micea Popesco mencionou lá, que o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Muitos cristãos, inclusive, acham errado quando eu digo isso e tal. Não, Jesus não era conservador. Mas quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei de Israel, ele disse o quê? Ele disse: eu vim fazer a lei ser cumprida como ela nunca foi cumprida, não é isso? Como ela deveria ser cumprida desde o início. O Bitcoin vem para fazer a propriedade privada ser absoluta como ela nunca foi. Nunca houve na história da humanidade um ativo que você pudesse levar pro caixão, que nenhum juiz nunca pudesse lhe tomar, não é isso? O Bitcoin faz isso. Mas o negócio que eu penso sobre o Bitcoin é em que momento a gente vai conseguir usar no nosso dia a dia? Pra comprar pão, pra gente pedir um Uber, pra eu comprar uma câmera. Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós chegaram a comprar pão com ouro? Não. Era melhor eles terem acumulado ouro ou cruzeiros? Ouro, provavelmente. Porque cruzeiro nem existe mais. Existe a moeda mais segura da minha época de infância e adolescência era o marco alemão. Hoje em dia, se você tiver 1 trilhão dentro de casa, não vale porra nenhuma. A gente tá falando de uma merda, né? Isso, eu tô falando do melhor de todos, não é isso ou não? De pouco tempo atrás. Mas aí a gente só não criou outra ficção, outra moeda pra continuar vivendo? E a resposta pra isso que você tá perguntando é teorema da regressão de Mises. Normalmente, eu recomendo, quem não leu, leia as 6 lições, Ludwig van Mises. É uma palestra, só tem uma citação. Você lê em 2 horas. Aquilo ali é o básico pra você discutir qualquer política pública.
teorema da regressão explica que todas as coisas que foram usadas como moeda na história da humanidade, elas seguiram uma sequência. Primeiro foram ativos financeiros, colecionáveis, e aí no final ele vira meio de troca. E ele não vai virar meio de troca amplamente até a morte do dólar e de outras moedas, porque existe uma coisa chamada lei de Gresham. Em qualquer cadeia, o pior cigarro é a moeda. Em qualquer tipo de guerra, na trincheira, o pior comida é o dinheiro, porque todo mundo quer desovar, então tudo é precificado naquilo, não é isso? Se você receber metade do seu salário em ouro e metade em bolívar, você vai gastar o que primeiro? Você vai gastar o ouro primeiro ou bolívar venezuelano? Não, vou guardar o ourinho, né? Isso. Então, a pior moeda circula mais, não é isso? A velocidade da moeda, o quanto aquilo circula por ano, tem uma relação direta da capacidade daquilo como reserva de valor. Os bitcoins on-chain, eles vão circular menos do que hoje circula o ouro.